Deixa eu levantar aqui o som. Muito bem-vindos a cada uma, para mais esta jornada. São 9 horas, vai dando 9:01. Mas esta jornada de formação nesta noite, o tema que começamos é importantíssimo e eu acredito que vai trazer frutos, porque vai tocar direto na nossa vida espiritual, na conversão pessoal, no apostolado, na evangelização. Vai convidando, passando o link, chamando a outros. Estamos nesta noite, sexta-feira, sempre dedicada à paixão do Senhor. É sempre um dia muito especial para a nossa fé. É o dia em que nos propomos a meditar a paixão do Senhor de uma forma singular. Bem-vindo, bem-vinda, já vai chamando. E enquanto isso, vamos fazer a nossa oração inicial e vamos invocar com toda certeza a proteção de São Miguel Arcanjo. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, prestai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nossa Senhora da Vitória, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos na segunda noite, então, do início desta série, a batalha espiritual. Nós vamos andar bem, pelo menos, as 2 próximas semanas e, quiçá, durante o mês de agosto, trabalhemos o mês todo esse tema tão caro e tão importante para todos nós. No início desta live, eu quero lembrar uma coisa, que São Pio X, o grande São Pio X, disse na beatificação de Santa Joana d'Arc, em 1908, há 112 anos atrás. Mas como é atual? Como que era quase que uma profecia? Sabemos o Papa Santo que foi São Pio X, deixou um belíssimo catecismo em perguntas e respostas e tinha um entendimento muito grande, com certeza, sobrenatural do futuro. E na beatificação de Santa Joana d'Arc, portanto, quando ela era declarada beata ainda, a beata Joana d'Arc, que depois será canonizada, escutem o que disse São Pio X naquele momento. Em nosso tempo, mais do que em qualquer outro, a principal força dos perversos reside na covardia e fraqueza dos homens bons. Repito, em nosso tempo, mais do que em qualquer outro, a principal força dos perversos reside na covardia e fraqueza dos homens bons. Guarde esta frase. Guarde esta frase. Eu quero que você abra agora um texto. Hoje nós vamos falar do bom combate. Que combate que nós vamos combater? Já sempre ressaltando aquilo que São Paulo frisou tanto, que não é contra homens de carne e de sangue que combatemos, mas contra principados e potestades
espalhados pelos ares. Abra no livro de Neemias. No livro de Neemias. Deus abençoe a cada um, a cada uma. Abra no capítulo 4, a partir do versículo 8b. O livro de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 8b. Em cima deste texto eu vou arrancar, junto já ao que disse São Pio X, que os maus se utilizam, os que servem às trevas, ao demônio, se utilizam da fraqueza e da covardia dos bons. Mas vamos um pouco mais. Neemias 4, 8b e seguintes. Podem colocar a citação aí se quiserem. Abra sua Bíblia. Eu preciso que você pegue esse texto. Depois você pode até utilizá-lo na sua Lexio Divina. 8b. Versículo 8b de bom. Diz assim: não tenhais medo deles. Não tenhais medo deles, disse-lhe eu que Neemias. Lembrai-vos de que o Senhor é grande e temível. Combatei por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas mulheres e vossas casas. Versículo 9. Quando nossos inimigos souberam que estávamos informados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Quando nossos inimigos souberam que estávamos informados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Nós, pois, retornamos todos à muralha, cada um ao seu trabalho. Mas, depois daquele dia, a metade dos homens trabalhava na construção, enquanto a outra metade estava armada de lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam atrás deles com toda a gente de Judá. Entre os que estavam ocupados na muralha, os transportadores trabalhavam com uma das mãos e na outra traziam uma arma. Os pedreiros tinham cada um sua espada na cinta ao redor dos rins. Foi assim que se fez a alvenaria. Um corneteiro estava sempre junto de mim. E eu disse aos homens importantes, aos magistrados e ao resto do povo: o trabalho é considerável e se estende por um vasto espaço. Nós nos encontramos dispersos na muralha, uns a grande distância dos outros. Quando, pois, tocar a trombeta, de qualquer canto em que vós a escuteis, reuni-vos a nós. Nosso Deus combaterá por nós. Assim trabalhávamos desde o despontar da aurora até a aparição das estrelas, enquanto a metade dos homens empunhava a arma. Ao mesmo tempo eu disse ao povo: cada um com seu ajudante passe a noite em Jerusalém, para nos auxiliar a montar a guarda durante a noite e a trabalhar durante o dia. Quanto a mim, a meus irmãos, a minha gente, aos guardas de minha escolta, nem mesmo trocávamos nossas vestes, cada um guardava sua arma ao alcance da mão. Guardem esta palavra. No versículo 9, primeiro, quando nossos inimigos souberam que estávamos informados, compreenderam que Deus lhes aniquilava o projeto. Depois, o trabalho é considerável e se estende por um vasto espaço. Nós nos encontramos dispersos na muralha, a grande distância, quando, pois, tocar a trombeta de qualquer canto em que vós a escuteis, reuni-vos a nós. Está aqui. Esse primeiro texto vai ser essencial para nós entendermos muitas coisas hoje. Primeiro, que nós entendamos o tipo de batalha que nós vamos
viver. Que não é contra homens de carne e de sangue, mas que se dá em 3 níveis. Vamos reconhecer os nossos inimigos, que não são de carne, não são de sangue. No fundo, no fundo, no fundo, o que nós temos que compreender hoje, filhos, é que os nossos inimigos não são, entendam o que eu vou colocar, não são essencialmente os comunistas, os metacapitalistas, esses são instrumentos. Não é que estejam iludidos, sabem o que estão fazendo. Nós não falamos aqui de outra coisa senão da certeza de que sabemos que eles sabem o que eles estão fazendo. Estão pactuados. Os nossos inimigos, essencialmente, não são os que dentro da igreja estão tentando demoli-la, com falsas teologias, com modernismo, com teologia da libertação, com dessacralização. Os nossos inimigos não são... Lembram-se do Apocalipse, as 2 bestas estão ao serviço da grande serpente, o dragão. É a imagem da live de hoje. Nossa Senhora pisando o dragão. Agora, eu quero pedir a vocês que rezem muito, porque os bispos e os padres que estão decididos a viver esta batalha estão construindo uma muralha de proteção para a igreja. Uma proteção espiritual forte sobre o alicerce, a fundação de Cristo, sobre tudo aquilo que ele deixou. Uma muralha tijolo por tijolo. Os bons, os sérios sacerdotes, os que zelam mesmo por aquilo que Cristo deixou, estão construindo tijolo por tijolo através do santo sacrifício da missa, celebrado com amor, com total reverência e adoração, através do breviário e do rosário, através da pregação, do ensinamento da sã doutrina de Cristo. E vocês, os leigos fiéis, precisam apoiar os bons bispos, precisam apoiar os sacerdotes que estão firmes, com o rosário, com o jejum, com a vivência da Santa Missa de forma decididamente adorativa e profunda, com o escapulário, com as penitências, com a castidade, com a luta ascética de vocês. Nós vamos desdobrar tudo isso daqui para frente. Esse primeiro texto de Neemias nos coloca diante de uma posição. Nós estaremos juntos na muralha, levantando essa muralha espiritual junto aos nossos bispos, junto aos nossos padres, para proteger a igreja. E quando a trombeta tocar, quando o sino tocar, vamos ao altar. E quando formos chamados para o rosário, vamos rezar juntos, individualmente e juntos quando for possível. E vamos fazer nossas penitências, vamos fazer nossos jejuns, vamos lutar, vamos combater. Todos nós somos agora guerreiros. Apoiem seus padres, apoiem seus bispos quando percebem que eles estão decididos a fazer valer o chamado do Senhor. E os que estão fraquejando, Padre, rezem para que se levantem, para que saiam da escuridão em que estão, para que mudem. Rezem mesmo. É possível, quando nós vemos alguns quadros, é claro que dói nosso coração. Agora, vamos ser bons soldados de Cristo. E bons soldados significa combater o bom combate. Não significa outra coisa. São Paulo, doutor das nações, grande São Paulo, grande São Paulo. São Paulo foi um vulcão de Deus. São Paulo, perto de ser imolado, no ano de 67, morreu martirizado fora dos muros de Roma, assinou com seu sangue o testemunho. Ele escrevia aquele que foi o seu filho espiritual. Abra aí na segunda epístola de São Paulo a Timóteo,
capítulo 4, versículos 6 a 7. Abra agora na sua escritura. Ele escreve a Timóteo, seu filho espiritual, a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Vou pegar a minha aqui. Nem chegamos ainda a Efésios. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Mais uma vez, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Esses textos vai ser para que vocês façam muita oração, e façam oração e voltem a ele em uma e outra vez. Já pegamos o de Neemias. Já citamos São Pio X. Agora estamos com a 2 Timóteo 4, 6 e 7. Quanto a mim, estou a ponto de ser imolado e o instante da minha libertação se aproxima. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira, guardei a fé. São Paulo está nos incitando a combater o bom combate, a sermos bons miles Cristo, bons soldados de Cristo, a enfrentarmos as trevas, a enfrentarmos Satanás com suas hordas. Mas depois nós vamos ver que esse é o terceiro inimigo, no fundo, que vai se utilizando de tudo que está no tempo e na história, de nossas fraquezas. É preciso fortalecer o organismo espiritual. É preciso fortalecermos o nosso organismo espiritual, a nossa pujança. A nossa pujança. Ele incitava o mesmo Timóteo, voltam agora para Timóteo, 1 Timóteo 6,12. 1 Timóteo 6,12. Já está aqui nas minhas mãos. 1 Timóteo 6,12. Diz assim: combate o bom combate. 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado. E fizeste aquela nobre profissão de fé perante muitas testemunhas. Ele está incitando, Timóteo foi bispo, foi ordenado por ele, pelo próprio São Paulo. Jejum é uma forma de penitência. Alguém está tocando nisso. Nós vamos ver todas essas armas. O jejum é uma forma de penitência. Agora, quando São Paulo fala a Timóteo para que ele combata com força, combata intensamente, esta ordem era dada a toda a igreja, principalmente à hierarquia, aos bispos, aos padres, para que levassem o povo inteiro, o corpo místico, os membros, cabeça e membros, e a hierarquia e os leigos, a combaterem com unidade e com eficácia, com as mesmas armas. E que nós pudéssemos sustentar vocês neste combate, com os sacramentos, com a doutrina, com Santa Missa e com confissão, levantando tijolo a tijolo, como vimos em Neemias esta muralha, enquanto vocês, na contrapartida, com o combate de vocês, nos apoiam. De tal maneira que nós avancemos juntos, como uma só casa, um só reino. Um reino dividido não pode... Um reino dividido não pode permanecer em pé. Agora, nós vamos chegar ao grande texto que vai ser a nossa cartilha de combate, que é a carta, o final da carta aos Efésios, como nós
já citamos anteriormente. Mas 2 alertas, se nós quisermos combater bem, em nível pessoal e depois unidos à igreja, para vivermos uma vida de santidade e enfrentarmos as trevas que vêm por aí, já estão aí. E vem para cima de nós com toda a força. Agora nós estamos no pico, estamos chegando no pico da batalha. A batalha não está morna, já está acirradíssima. Mas duas coisas que São Paulo nos alertava. Primeiro, que nossa luta propriamente dita, eu já vou repetir, não é contra a hostilidade dos outros em relação a nós. Não é contra a carne e contra sangue. Já falei isso uma meia dúzia de vezes nesta live. E eu repito, mas aqui tem que ficar muito claro. Senão você vai sair pensando que os seus inimigos são os da sua família, que são frios e são mornos, são os politicamente corretos lá do seu trabalho, que são aqueles que se entregaram à carne e à impiedade. Esses não são seus inimigos. São escravos, estão reféns. Ainda que, o que eu falei lá atrás, eu não revogo, ainda que aqueles que estão à frente, a serviço de Satanás, à frente da demolição do mundo, da civilização judaico-cristã, saibam o que fazem, tenham um entendimento, ainda assim, eles não são os nossos inimigos, essencialmente falando. Acidentalmente, sim. Como nós vamos combater aquele que é o chefe deles, Satanás? Por consequência, nós vamos combatê-los. Combater a sua vida errada, combater a sua proposta, combater o seu propósito de destruir a igreja, de destruir a civilização judaico-cristã. E uma segunda coisa que São Paulo diz ainda, que as armas que nós vamos utilizar são totalmente espirituais. A armadura de Deus. Claro que vamos evangelizar e vamos pôr os meios. E armas espirituais, não há nada tão espiritual quanto dar boa doutrina. Doutrina católica da melhor. Doutrina sobre a criação. O credo, creio em um só Deus, Pai, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Se dermos boa doutrina, e isso é arma espiritual, será remédio, colírio para muita cegueira. Com fogo nas palavras, com dom de línguas, sabendo levar as almas. E depois, claro que ensinando as pessoas a ter vida de intimidade com Deus. Ajudando-as a ter vida de intimidade com Deus. Agora, e os inimigos? Já que não lutamos contra homens de carne e sangue, Padre, o primeiro inimigo é Satanás. E será sempre ele. Olha, lembrem sempre que no início da vida pública de Nosso Senhor, para nos ensinar como a coisa vai ser, e como deve ser mesmo, movido pelo Espírito Santo, a palavra não deixa dúvida, a Escritura não deixa dúvida, abra em São Mateus 4:1, São Mateus capítulo 4, versículo 1, já vou abrir a minha aqui, só um minuto, São Mateus capítulo 4, versículo, um pouquinho mais, em seguida, sempre coloque o Szinho aí, Rose, São Mateus, para lembrar que ele é santo. Muito obrigado. São Mateus capítulo 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito, ao deserto para ser tentado pelo demônio. A primeira certeza é esta. O Senhor foi para o deserto para combater o demônio, para nos ensinar como combatê-lo. O demônio está aí.
É claro que o satanismo cresce. Cresce a passos razoavelmente largos. Mas vejam, esse satanismo que cresce descarado a passos largos, porque agora ele já nem se camufla mais. Houve um tempo em que o demônio se ocupou muito em se disfarçar e se esconder. Agora escancarou. A, uma das garotas propaganda da maior produtora, talvez, de softwares do mundo para computação, ou uma das maiores, é uma satanista declarada. Isso aqui fique muito claro. A garota propaganda da Microsoft, que já é uma senhora de uns 70 e poucos anos, que quando você olha, você não dá mais do que 45 anos, é uma satanista declarada e é de estarrecer. Garota propaganda da Microsoft. Claro que o satanismo cresce. Agora, o diabo é o pai da mentira. Mentiroso desde o início. E quando nós ouvimos algumas coisas que nós ouvimos, inclusive dentro da igreja, inclusive vindo da boca de alguns bispos e de alguns padres, nós ficamos perplexos, porque entendemos que ali está o hálito do inimigo e que há um jugo, e que ele está estabelecendo um jugo, que ele está estabelecendo uma escravidão. Como é que nosso Senhor responde à tentação, ao pico da tentação? Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Somente ao Eterno, ao Altíssimo, que deu o seu Filho para nos salvar, e que enviou o Espírito Santo. E como vamos precisar? Como vamos precisar do Espírito Santo? Seja para termos discernimento, seja para termos fortaleza. Uma coisa que nós vamos precisar suplicar todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. Senhor, dai-me discernimento para entender e força para fazer a vossa vontade. Pai, Senhor, dai-me discernimento para entender e força para fazer a vossa vontade. Que o ambiente que nos cerca é um ambiente eivado, cheio de mentira. Vejam, o inimigo está dilatando o seu campo de semeadura com a mentira. Abram em João, capítulo 8, versículos 43 e 44. São João, deixa eu falar São João para ficar claro. São João 8, 33 e 34. Eu vou abrir a minha aqui. São João 8, 33 e 34. Como dói o coração de ver que o discurso, a mentira, vai se propondo e vamos embarcando. E muitos desavisados vão embarcando. A mentira no discurso, no politicamente correto sobre a família, sobre a criação, sobre homem e mulher, sobre tantos temas. 33, São João 8, 33 e 34. 34. Respondeu Jesus. Só o versículo 34. Respondeu Jesus. Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Em verdade eu vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Voltem um pouquinho. A partir do versículo 31, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos
livrará. A condição que estejamos imunizados em relação à mentira do demônio é que permaneçamos na verdade, no Senhor. Permaneçamos no que está no Evangelho. Permaneçamos no que está no magistério, no catecismo. Versículos 43 e 44. Eu li o 31 e o 34, agora 43 e 44. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São João 8, 43, 44. Por que não compreendeis a minha linguagem? É porque não podeis ouvir a minha palavra. A coisa é muito clara. O pecado gera uma escravidão. E quando nos tornamos escravos do pecado, da mentira, do pai da mentira, quando começamos a aceitar esse discurso que quer corromper, que quer subverter a revelação de Deus, o que a igreja ensina há 2000 anos, atinemos. Toda ação do demônio é sempre roubar, é sempre pôr as coisas na base da hipocrisia, é sempre matar a fé e a vida na graça nas almas. É muito fácil, nós temos que entender isso neste momento. É muito fácil comprar aquela ideia de que não precisa se ser tão radical e tão exigente. Veja como isso vai entrando. Em quantos ambientes católicos, a ideia de que não precisa se ser tão radical, tão exigente, entrou. São Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Muitas vezes a própria falsa misericórdia, que é não mexer, que é não tirar a pessoa da escuridão, os que estão jazendo nas trevas, nas sombras da morte. Quanto imundiçado na nossa cultura. Quantas coisas aberrantes. Quantas ofensas e quantos insultos a Deus. Movimentados por Satanás. Quanto se carcomeu da nossa cultura. Quanto. Através de instrumentos, o marxismo foi o mais poderoso, talvez, nessa questão cultural. Uma cultura que está encharcada de hedonismo, de busca do prazer como regra e conduta de vida, que vai cegando para as coisas espirituais, que vai cegando para as coisas de Deus, que vai cegando para a vida autêntica, que é a vida em Deus. Olha, quem de nós já não sofreu e não está sofrendo por ver as verdades da fé atacadas com falsas misericórdias, linguagem do politicamente correto, aquela coisa do, mas é preciso compreender, cada um é livre. Pera lá. É claro que é preciso compreender o pecador, mas é preciso alertá-lo sobre a doença que o matará, sobre o pecado. E nós não vamos tomar parte na falsificação do desígnio de Deus sobre o mundo e sobre a igreja. Nós não vamos, repito aqui agora, nós não vamos tomar parte na falsificação do desígnio de Deus sobre o mundo, sobre a humanidade e sobre a igreja. Não vamos. Vamos ser coerentes, fortes. Combate o bom combate. Alcança a coroa da justiça.
Porque com o passar dos dias, se nós não estivermos preparados espiritualmente, não estivermos juntos à muralha, juntos à igreja, unidos àqueles, aos nossos sacerdotes e aos nossos bispos, que estão qual um Santo Ambrósio, qual um São João Crisóstomo, qual um Santo Atanásio, estão lutando pela verdade, estão dando testemunho. Nós precisamos estar cientes disso. Então, não é à toa que o primeiro Papa, São Pedro Apóstolo, na primeira carta que escreveu, a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, rasga o verbo. Vai abrir na primeira carta de São Pedro. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Já abra aí. São Pedro teve de rasgar o verbo, já naquele momento, porque seja para a destruição da minha alma, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, seja na destruição da minha alma e na perda da minha salvação, e nós já estamos em batalha espiritual, seja universalmente na destruição da igreja, no tentar afundar a barca de Pedro. O que se trata disso aqui que nós vamos ver agora. Versículo 8. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio. Aqui retomamos o que São Paulo dizia, que não lutamos contra homens de carne e de sangue. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Eu vou repetir. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. Inclusive mais. Chegou-nos hoje, e eles postam essas imagens para aterrorizar, imagens do mundo muçulmano martirizando os cristãos. E eles pegaram a tática de postar as imagens para amedrontar, para dizer é isso que vamos fazer. E nós não tememos, mas sofremos, porque os nossos irmãos estão sofrendo esses padecimentos. E como é que nós vamos reagir diante de tudo isso? Então, o primeiro grande inimigo, o demônio. E vamos vencê-lo? Nós vamos trabalhar as armas espirituais uma a uma, com muita calma. É o texto de Efésios 6. E já falamos de coisas essenciais, já falamos de Santa Missa, de jejum, de vida penitencial, de rosário. Mas eu quero esfiar um pouco mais os outros elementos e ir encaixando como serão utilizados nesta guerra com autoridade e com eficácia. A catequese. Agora, o mundanismo, é um outro inimigo que nós vamos enfrentar. O mundanismo que está à nossa volta. Que é utilizado, não o mundo que Deus criou. Deus amou tanto o mundo. São João 3,16, que deu o seu Filho. Não aquilo que foi criado bom e foi corrompido pelo pecado. Olha o que se fez do ser humano. Da vida humana desde a sua concepção, atacada de uma forma tão agressiva, tão violenta, na tragédia do aborto. Extirpada ali. Até a dignidade do ser humano, no seu natural declínio. A imagem e semelhança de Deus tão escarnecida. Agora, vamos ter um pouco de paz. Aliás, ter muita paz. Abram em São João 15, 18 e 19. Porque vai ter de descer do muro.
Precisamos ser sábios, combater o bom combate. Não lutamos contra homens de carne e de sangue. Abram de novo, eu repito a passagem, São João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Mas vai ter de descer do muro. Vai ter de descer do muro. O dia que lá na sua empresa organizarem um evento pró-lobby LGBT, XYZ, sei lá mais o que queiram, e forçarem todos a comprarem, a vestirem a camisa do movimento LGBT, como é que nós vamos nos comportar? Por isso que eu falei que dia após dia, é claro que não dá para aceitar. Você vai ter que dizer não. Nisto eu não tomo parte por nada. Estou só pondo a coisa no horizonte muito lúcido. Porque já está começando. Aí você vai dizer, não aceito, não tolero. Por quê? Porque é uma afronta à lei natural, é uma afronta ao que Deus realizou, é uma afronta à revelação. Nós não vamos tomar parte no desígnio, na destruição do desígnio de Deus sobre a criação, sobre a família, sobre a humanidade, sobre a igreja. João 15, 18 e 19, estejam atentos. Estava pensando em fazer lives mais curtas, mas não dá. É muita coisa para tratar. Vamos em frente. O mundanismo. O muro é o morno. Desce do muro. Desce do muro. Não estou pedindo que saiam fazendo besteiras. Discernimento, sabedoria, mas eu estou dizendo, estejam prontos, porque a hora que pedirem que vocês coloquem incenso diante de um ídolo, vocês vão ter que dizer, sou católico. Não aceito isto. E se um dia colocarem um broche na camisa de vocês, na camiseta do movimento LGBT, ou daquela determinada fundação, ou de tal evento, que é em favor da destruição da família, dos valores cristãos, da civilização judaico-cristã, da civilização católica, vocês terão colocado incenso a um ídolo e adorado a ele. Deus nos livre disto. São João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo os seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Isso tem que estar muito claro para nós. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Nós não somos do mundo, não somos mundanos, estamos no mundo. Como sal e luz, como fermento, como testemunhas, como mártires, como testemunhas autênticas do Senhor Jesus, de Nossa Senhora, de Nossa Mãe, de Nossa Rainha, do Evangelho, dos mandamentos, daquilo que cremos. Agora, querer ser querido, querer ser fiel e ser querido do mundo, vai dar errado. Querer ser fiel e querer ser querido onde você está. Por quê? Eu não quero chocar com ninguém, eu não quero ir contra, mas eu quero é ser fiel, eu quero respeitar a Deus. Para não ficar mal, então eu vou lá acender a minha velinha ao diabo. Eu vou lá pôr o meu pouquinho de incenso
de incenso ao ídolo? Participo lá um pouquinho daquela festinha, o traje insulta a Deus, mas eu não vou me manchar, já se manchou. Como é que não vai se manchar? Mas, padre, eu dependo... Não, não é isso. Vai ter que ter a coragem e vai chegar um momento que nós vamos ter que tomar uma atitude, tomar uma posição. Nós vamos ter que descer do muro. Vai ter. E Deus dará a graça e dará a fortaleza. Confiem, confiem, confiem. Aqui a palavra mundo na escritura significa a humanidade contaminada, infeccionada pelo pecado e pela rebelião contra Deus, a partir do pecado original. Vai um conselho para vocês, filhos. Abram na primeira carta de São João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Primeira carta de São João. Capítulo 2, versículos 16 e 17. Quantos textos vocês terão para rezar, não? Versículos 15 a 17. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Volta um pouquinho, versículos 15 a 17. Diz assim: é para você, é para mim. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. São João dizendo. Nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a vida carnal, a cobiça dos bens temporais e o orgulho, a falsa autonomia em relação a Deus, a arrogância de se pôr no centro e tirar Deus dele, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Versículo 17 termina com grandiosidade. São João revelando, com a força do Espírito Santo, quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Os santos. Está falando dos santos, daqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro. Agora, uma coisa fica clara, que nós temos que nos vencer, tentar esta guerra sem vencermos as paixões em nós, a inclinação ao pecado em nós, a vida carnal em nós. A carta de Tiago 1, capítulo 14 e 15. Tiago 1, capítulo 1, versículos 14 e 15. São Tiago, a carta é curtinha. São Tiago 1, versículos 14 e 15. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência, que o atrai e alicia. A inclinação ao pecado em nós. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tem que enfrentar as paixões, tem que enfrentar os vícios, a tendência que temos ao orgulho, ao apego aos bens materiais, à luxúria, a sexualidade carcomida, a inveja, a gula, a ira, a preguiça, e essas vão situando e vão coordenando, são forças para todas as outras entregas e concessões que vamos fazendo ao pecado. Então, o demônio, o mundo e a carne, nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que enfrentar. Agora,
vamos ser vigilantes e fortes e constantes na oração. Eu já dei um primeiro panorama de armas, mas nós vamos agora para o grande texto que vai ser o nosso norte. E aí nós vamos desfiar como é que um combatente se prepara, como é que ele se municia. O satélite que eu fiz anteriormente de uma série de armas que nós vamos utilizando estão todas muito claras. Mas agora eu quero avançar na outra direção, na leitura que São Paulo fazia das armas que nós vamos pôr nesse combate contra o demônio, contra o mundanismo e contra a nossa carnalidade, a nossa rebelião contra Deus, para sermos guerreiros fortes, eficazes. São Paulo vai descrevê-las com detalhes de uma riqueza excepcional. Vamos lá. Vai para a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios 6, a partir do versículo 10. Eu só vou lançar, e aí nós vamos, parte a parte, em cada uma das lives, nós vamos trabalhar cada um desses componentes, cada uma dessas armas, cada uma das partes do grande conjunto que irá nos armar para lutarmos e vencermos essa batalha espiritual. Vencermos o demônio, o mundanismo e a nossa vontade distorcida, corrompida e escrava. Efésios 6, capítulo 6, versículos 10 e seguintes. Vamos lá? Eu sei que esse texto é conhecidíssimo de todos nós e vai ser uma maravilha avançarmos nele. Finalmente, irmãos, para vocês levarem para o fim de semana, quantas passagens ficaram? E eu vou voltar a São Pio X antes do fim. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Começa. Versículo 10, São Paulo já deixa claro. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Poderei naquele que me faz forte. Na unção do seu Espírito, na força dos sacramentos, da palavra, da doutrina católica, na intercessão de Nossa Senhora, no Santo Rosário. Mas nós vamos desfiar parte a parte. Fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Chegou o tempo, não dá para esperar mais, não dá para demorar mais. Não esperem mais. Chegou o tempo de nos revestirmos da armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Versículo 13, agora ele começa. Tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. E os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Tomai, enfim, o capacete da salvação
e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília e súplica por todos os cristãos. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Começa aqui. Aqui está a descrição da nossa armadura. Ele coloca vários elementos que vão ser essenciais para que possamos nos manter firmes. A verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Couraça, capacete, escudo, rins cingidos, tudo isso é o que nós vamos desfiar em cada uma das próximas lives. O que disse São Pio X a nós no início de hoje? Você se lembra ainda? Em nosso tempo, mais do que em qualquer outro, a principal força dos perversos reside na covardia e fraqueza dos homens bons. Nós seremos guerreiros, sim, e vamos lutar. Revestidos com a armadura de Deus. A partir da próxima live, nós vamos desfiar uma por uma. Vamos precisar, talvez vamos passar de 10 lives. Uma por uma, cada uma dessas partes. E vamos longe, para sermos capacitados para esta guerra. Nós veremos o quanto Deus quer que estejamos prontos. A armadura de Deus, cingidos com a verdade, a couraça da justiça, com os pés calçados para avançar, empunhando o escudo da fé, tomando o capacete da salvação, a espada da palavra, numa grande ofensiva de oração e penitência, e evangelizando e fazendo apostolado. Vai ser impressionante o que nós vamos viver durante esses dias. Imprescindível. Eu estou falando porque é a riqueza do tesouro da nossa fé. Chamem, convidem, difundam. Nós precisamos viver esse tempo nessa atitude de despertar. E chegou a hora de descer do muro. Depois revejam com calma as lives, esta live, principalmente as duas primeiras. Muitas passagens bíblicas, a citação dos santos. E vamos em frente. Vamos rezar? Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, de que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia de me alcançar o que vos rogo. Amém. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos voltar na terça-feira com a terceira live sobre a batalha espiritual e vamos avançar dentro de Efésios 6. Convidem, difundam, divulguem, conta o coração de vocês, rezem mesmo por esse apostolado. E, se puderem, não deixem de ir à Santa Missa presencialmente, a quem for possível. Nossa Senhora os proteja, um abençoadíssimo final de semana, especialmente o dia do Senhor, o domingo, e até terça-feira, com a bênção de Nossa Senhora. Fiquem com Deus.